CBN São Paulo volta a falar sobre eleições 2012. Você já escolheu em quem você vai votar neste ano? Estamos em pleno processo de eleições. As eleições que são em outubro, mas a corrida já começou, já tem muita discussão nos bastidores e os pré-candidatos já estão apresentados aí. Por isso, o CBN São Paulo faz uma série de entrevistas e hoje mais uma. O nosso entrevistado tem 42 anos, nasceu em Cachoeira Paulista, é advogado, filósofo, escritor, professor. Na política, foi vereador na sua cidade natal e aqui na capital paulista também foi vereador. Foi secretário de Esporte e Lazer, de Educação. Em 2010 foi eleito deputado federal com uma das maiores votações, mais de 500 mil votos. Carreira política também marcada pela troca de partidos, passou por PDT, PSDB, PSB e atualmente está no PMDB. Na última pesquisa Datafolha, aparece na 5ª colocação, empatado com Soninha Francini, tem 7% das intenções de voto. O nosso convidado de hoje aqui no CBN São Paulo é Gabriel Chalita. Olá, bom dia. Bom dia, um prazer estar na CBN, bom dia aos ouvintes, aos internautas. Bom, o trampolim político é uma questão em debate hoje e é fato no Brasil, inclusive, né? Atinge quase todos os políticos no Brasil. O senhor, por exemplo, tem sido criticado, inclusive, por isso, por alguns, porque se candidatou à Câmara Municipal com uma votação expressiva e saiu no meio do mandato. Depois se candidatou à Câmara dos Deputados, também com uma votação expressiva, uma das maiores. E agora quer sair também para ser prefeito da cidade de São Paulo. Isso não pode ser considerado como um desrespeito aos eleitores? Olha, Fabiola, eu tenho 22 anos de vida política, né? Nesses 22 anos eu fiquei 20 anos num partido só. Então, assim, eu não acho que eu use trampolim de um lado para outro. Eu fiquei 20 anos no partido, quando eu saí desse partido, eu escolhi um partido que não deu muito certo, e aí depois fui em busca de um outro partido. Eu acho que isso não é o sério na política, né? Não é ruim isso, não. Ruim é roubar, ruim é mentir, ruim é enganar o povo. E nos momentos em que eu troquei de partido, eu disse ao meu eleitor por que eu havia trocado de partido. Eu acho que o eleitor, inclusive, compreendeu, senão eu não teria essa votação. As pessoas compreendem que na estrutura partidária do Brasil hoje, você tem dificuldade de democracia interna, você tem dificuldade de debate dentro dos partidos, tem partidos que têm dono, então dificulta às vezes a sua atuação, né, com as bandeiras que você defende. Eu, quando saí do PSDB, a grande bandeira que eu sempre defendi na vida foi a bandeira da educação. No momento que eu senti que não havia espaço para que eu pudesse ser coerente com essa defesa, eu resolvi sair do partido. Mas eu não estou falando de troca de partidos, deputado, estou falando realmente de sair. Por exemplo, foram mais de quase 600 mil votos. Eleitores que esperavam a sua participação em Brasília, que esperavam a defesa dos seus projetos que foram apresentados durante a campanha, assim como ocorreu na Câmara Municipal também. Eu falo nesse sentido, de o eleitor vota e de repente ele tem um suplente. Por exemplo, o suplente é o Marcelinho Carioca, o seu suplente, né, que inclusive já entrou na justiça pedindo o seu mandato, né? Não é um desrespeito para esse eleitor, para esses quase 600 mil eleitores? Como é que o senhor lida com essa questão? Olha, quando eu me candidatei a vereador em São Paulo, né, assim, as minhas principais bandeiras, que eram bandeiras educacionais, eu consegui realizar uma série de projetos que acabaram servindo de modelos para muitas câmaras do Brasil e para muitas assembleias legislativas. Por exemplo, eu fiz o primeiro projeto anti-bullying do Brasil. Bullying hoje é um dos temas mais complexos na relação escolar. A gente vê tragédias advindas do bullying. E eu criei o projeto anti-bullying na Câmara Municipal, que se espalhou pelo Brasil. Eu presidi a Comissão de Direitos Humanos aqui. A gente começou a fazer um amplo trabalho com relação aos moradores de rua, ajudando a construir o conceito das tendas para o acolhimento dessa população em situação de rua. Eu trabalhei com problemas de autismo, de dislexia. Então, assim, eu consegui realizar um bom trabalho aqui na Câmara Municipal. Diferentemente do Executivo, no processo legislativo, se você fica 2 anos no mandato e se você consegue apresentar uma série de projetos, esses projetos eles continuam. Eles têm um andamento, né? O seu suplente assume. Mas e as é pessoas comum votam nesse processo para legislativo. o mandato inteiro, não para meio, né? Não, eu não assinei nenhum papel dizendo que eu não sairia do mandato, né? Eu não menti para o meu eleitor. Então, agora como deputado federal, daqui eu vou para Brasília, por exemplo, né? Lá eu presido uma frente parlamentar em defesa da política de adoção. Eu trabalho firmemente, não tenho falta na Câmara de Deputados, né? A minha atuação é para honrar o eleitor que votou em mim. Agora, sair do legislativo para o executivo é algo absolutamente comum na política.
você acaba buscando experiência no legislativo, tem um amplo debate dentro da esfera legislativa e se coloca à disposição da população para um cargo executivo. E o senhor acha que vai atrapalhar, de certa maneira, o senhor ser deputado e ser candidato aqui? Como é que o senhor vai lidar com isso? Por enquanto, eu pretendo continuar, pelo menos até junho, assim, eu vou continuar na Câmara Federal, julho é recesso. Aí, em agosto, eu vou perceber. Se eu achar que eu vou faltar na Câmara, eu vou tirar licença. Se eu achar que não, eu vou tentar conciliar as duas coisas. Deputado, o senhor falou, inclusive, que os eleitores aceitaram a sua troca de partidos. Eu estou recebendo, desde o início da nossa série de entrevistas, muitas perguntas que vieram para o senhor, inclusive a respeito da troca de partidos. Por exemplo, tem a Maricéia Franco aqui, tem o Eliton Anderson de Santi, a Pamela Salazar Moura, e eles perguntando, olha, eu vou aqui pegar a pergunta da Maricéia, que eu acho que é a que resume um pouco disso. O partido bom é aquele que deixa ser candidato? Não, partido bom que te dá espaço. Espaço para ser candidato? Espaço para que você defenda os seus projetos, espaço para que você tenha uma atuação real naquilo que você acredita, né? Eu no PSDB consegui ter uma grande oportunidade de ser secretário de Educação e eu criei, assim, dentre tantos projetos, dois que eu considero essenciais na educação. Um que são as escolas abertas em final de semana, o que reduz a violência, que foi a Escola da Família, e o outro foi as escolas em tempo integral. Desde Anísio Teixeira, né? Anísio em 1940 criou a primeira escola em tempo integral no Brasil, lá em Salvador. E eu comecei a desenvolver esse trabalho, criando 500 escolas de tempo integral em São Paulo. Eu era vereador e eu vi que o governador da época estava fechando as escolas de tempo integral, fechando as escolas da família, tendo uma dificuldade com os professores. Eu fui eleito pelos professores e eu me senti na obrigação de sair do partido, né? E eu não queria apoiar o governador Serra presidente, eu queria apoiar a presidenta Dilma. E eu acho que é muito melhor você trocar de partido e a população saber que você trocou de partido, saber quem você apoia, do que você estar num partido, fingir que apoia o seu candidato e apoiar uma outra pessoa. Para mim, trocar de partido é muito menos sério do que ser mentiroso. Falando em apoios, como é que estão os bastidores da sua campanha? O senhor pretende ter apoio de quem? Vai apoiar quem? O Celso Russomano já está falando, já fechou parceria para o segundo turno, como se ele já fosse para o segundo turno e o senhor fosse apoiar ele. O senhor aceita esse tipo de apoio? Concorda com o Celso Russomano? Nós estamos conversando com vários partidos, né? Nós somos o primeiro partido a conseguir 2 partidos, né, para a aliança, que é o PSC, o PTC. Nós já temos 2 partidos, estamos conversando com outros partidos. Eu acho que agora, Fabiola, é um momento que todo mundo conversa com todo mundo. Então é normal que aqueles partidos que têm candidato, a gente respeita a candidatura dos partidos. Eu sou um defensor que a gente tenha mais candidatos, né? Para que a população tenha condições de escolher. Quando você fica com 2, 3 candidatos, você acaba votando no menos pior, assim, você não tem opções de escolha. Quando você tem 5, 6, 7, 8, e assim, a população de São Paulo, ela é privilegiada porque a gente tem uma imprensa muito forte, a gente tem mídias sociais que são muito fortes, então eu acho que é uma campanha em que a cidade será muito discutida, que o debate sobre os grandes problemas da cidade serão muito discutidos. Então eu respeito os outros candidatos, quem quer conversar com a gente conversa, né? Mas segundo turno está muito longe, né? Muita coisa vai acontecer até lá. Mas caso o segundo turno entre Serra e Haddad, para que lado você vai? Não, eu vou estar no segundo turno, né, Fabiola? Nem penso nisso. Nem pensa nisso? Nem penso nisso. Mas e se ocorrer? Não, não vai ocorrer. Bom, nós temos a participação também dos nossos colunistas aqui no CBN São Paulo. Juca Kfouri, bom dia. Bom dia, Fabíola Cidral, bom dia, candidato, bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Eu quero fazer ao senhor, na verdade, 3 perguntas, mas que fazem parte de um mesmo raciocínio, que mistura religião e comportamento. O senhor ontem, numa entrevista ao Portal Terra, se disse contra o kit anti-homofóbico da gestão do candidato Haddad no Ministério da Educação por considerá-lo um estímulo ao homossexualismo. Eu queria primeiro saber por que o senhor viu no kit anti-homofóbico um estímulo ao homossexualismo. Olha, a segunda Juca, pergunta decorre desta. O senhor acha que um dia São Paulo, tida como uma cidade de vanguarda, terá o direito ou terá o privilégio de poder escolher seus candidatos, seja para o cargo que for, com absoluta transparência, como um dia Paris elegeu um prefeito gay, como um dia Londres teve um candidato gay, como Berlim elegeu e reelegeu um candidato gay, como sinal de transparência da classe política. E, finalmente, o senhor não acha que o senhor fala demais de Deus, embora seja inteiramente óbvio, né, o direito de manifestar uma crença, mas num Estado laico e mistura demais Deus com educação?
Olha, Juca, eu acho que essas colocações elas são muito importantes porque a discussão para a eleição de São Paulo ela não pode ser uma discussão religiosa. Eu sou religioso, mas eu não misturo as coisas, né? Falar de Deus faz parte da minha vida. Eu escrevo, mas assim, eu sou um cientista, eu dou aula. Se eu estou dando uma palestra jurídica, eu estou tratando de temas jurídicos. Se eu estou administrando uma Secretaria de Educação, eu nunca fiz proselitismo na Secretaria de Educação. O momento, por exemplo, da discussão do ensino religioso aqui em São Paulo, eu chamei todas as religiões e a gente chegou num consenso de não ter ensino confessional em São Paulo e ensinar valores, discutir valores, debater valores. Então, eu não tenho nenhuma postura sectária contra uma religião ou contra quem não tem religião. Tenho um profundo respeito pelo ser humano. A questão do kit anti-homofóbico, né? O que eu disse é o seguinte, eu acho que foi de mau gosto o kit, não era um bom kit. Eu não sou contra trabalhar a questão da tolerância, pelo contrário, eu acho inadmissível que a gente tenha a discutir ainda nesse momento o que significa as pessoas terem orientação sexual diferente, religião diferente, time de futebol diferente. Você estava falando agora da briga de torcidas, não dá para entender como é que pessoas matam por causa de jogo de futebol. Então eu sonho com uma sociedade em que o ser humano seja respeitado por ser um ser humano, pela sua dignidade humana, pela pessoa humana, né? Agora, o kit eu não achei de bom gosto, isso é uma outra história. Trabalhar a tolerância é fundamental, eu estava falando sobre bullying agora, na escola a gente aprende a conviver, aprende a respeitar o outro. E eu sonho sim, eu sonho que São Paulo um dia as pessoas possam dizer o que são, possam não ter maquiagem, possam mostrar a própria imagem, que as pessoas debatem, e eu acho que está chegando a isso. São Paulo é uma cidade que às vezes tem ações de intolerância, mas é uma cidade profundamente tolerante, em que as religiões, né, elas têm um bom diálogo aqui, em que as pessoas se respeitam, é uma cidade de cultura, é uma megalópole, que foi construída por imigrantes, né, por migrantes. Então, eu sonho com essa sociedade em que o ser humano respeite o ser humano. Mas o senhor acha que ainda a cidade, o eleitorado de São Paulo não está preparado para essa transparência? Eu acho que já está preparado, Ju. Eu acho que na última eleição, por exemplo, teve um episódio infeliz, né, de uma das candidaturas que ficou perguntando se o outro era casado ou se era solteiro. O que eu sinto da população é assim, é claro que há grupos mais conservadores, grupos que pensam diferentes, mas a minha sensibilidade é que a grande maioria da população de São Paulo vai querer escolher um prefeito que tenha capacidade administrativa, que seja um bom gestor, que tenha ficha limpa, que tenha uma boa história. Eu acho que esse é o caminho para a eleição de São Paulo. Não vai ser um caminho de quem dorme com quem faz o quê, né? Aliás, se esses temas entrarem na campanha, eu acho que eles serão lamentáveis, né? Não acredito que nenhum candidato tenha coragem de fazer isso. Bom, falando um pouquinho agora sobre a atual gestão Kassab, o seu partido participa da gestão Kassab, inclusive tem 2 secretarias. Qual é a sua avaliação da gestão Kassab? Qual é a nota que o senhor dá ao prefeito Kassab? Ele que se dá sempre 10 nas últimas entrevistas, sempre se deu nota 10. Fabíola, eu acredito assim, todo mundo tem coisas boas e coisas ruins, né? O Kassab começou com boas coisas, por isso foi reeleito. A ideia da cidade limpa, ela conseguiu unir a cidade. Eu acho que ele foi um líder naquele momento que conseguiu unir a cidade dentro de um conceito que a cidade comprou. Eu quero a minha cidade mais bonita. Depois aconteceu com ele o que aconteceu já com outros políticos que administraram São Paulo. Ele teve um outro foco que não a cidade de São Paulo. A preocupação de montar partido, a quantidade de viagens, o abandonar a cidade, faz com que a cidade de São Paulo hoje ela padeça de resultados em áreas essenciais, né? A saúde de São Paulo hoje é uma tragédia, quem usa a saúde pública sabe disso. Eu estou visitando os bairros de São Paulo, eu estou impressionado de ver o sofrimento das pessoas de São Paulo, assim, mulheres, né? Uma mulher em São Miguel mostrando o peito, um nódulo no peito, falando assim, eu estou há 1 ano em fila para fazer mamografia, né? As UBSs não funcionam em final de semana. Então, assim, você tem uma carência enorme na área da saúde. Você vai para a área de trânsito e transporte, não tem projeto de melhoria. Agora que ele anunciou, né, os novos corredores de ônibus, ele havia prometido 66 quilômetros de corredores de ônibus. Está no plano de metas, né? Mas qual é a nota que o senhor dá para... Deixa o povo dar nota, né? Mas não é uma boa administração. Não é uma boa administração. Não é uma boa administração. Mas o PMDB faz parte dela. O PMDB apoiou com a vice, depois a Alda saiu, né? E agora o PMDB tem uma candidatura própria. Mas o senhor gostaria que os 2 secretários do PMDB saíssem nesse momento, não? Eu deixei os 2 muito à vontade. Eu falei assim, olha, é uma opção de vocês, na conversa que nós tivemos, fiquem absolutamente à vontade. Eu não vou fazer uma campanha de falar mal das pessoas, mas eu vou criticar a administração naquilo que eu acho que é importante a população refletir. Porque eu acho que um debate político ele é um debate de análise da cidade, né? O que a gente faz com a área de mananciais da cidade de São Paulo?
O que a gente faz com esse problema da mobilidade urbana, que faz com que um Uruguai saia da Zona Leste, venha para a área central e volte, e a Zona Sul a mesma coisa, né? Que tipo de desenvolvimento a gente pode dar para os extremos da cidade? Então, é preciso discutir isso. A questão das creches é fundamental que se discuta, política habitacional. Então, será uma campanha reflexiva, crítica aos problemas da cidade, não à figura do prefeito ou de outros candidatos. José Luiz Portela já está conosco também, colunista aqui do Construindo São Paulo. Olá, Portela, bom dia. Bom dia, Fabíola. Bom dia aos ouvintes da CBN. Bom dia, Chalita. Bom dia, Portela. Como você sabe, a logística reversa é a área da logística que trata do fluxo dos produtos, embalagens, materiais, desde o consumo até o local de origem. O fabricante é obrigado a definir como vai ser o destino final do produto na hora da compra. Quer dizer, o consumidor não tem o ônus e o fabricante já diz a ele como que ele vai descartar e assume essa responsabilidade. Como a geladeira nova que você compra, quando ficar velha, você já sabe o que vai fazer. Chalita, como você faria a implantação da logística reversa em São Paulo, se for a favor, e se não for, se for contra, por que é contra? Eu acho que isso vai de uma política ampla, né, da análise de resíduos sólidos que envolve essa questão, né? Você precisa saber o que fazer para facilitar que as pessoas possam descartar as coisas que elas devem descartar mais próximas da sua realidade, né? Hoje se discute, São Paulo produz 17 mil toneladas de lixo, não é diferente de outras grandes cidades, de outras grandes megalópolis. Há legislações federais que tratam dessa questão, com o final dos lixões, com a questão do lixo reciclável, que São Paulo começou a trabalhar isso com muita intensidade e depois parou. A coleta seletiva que se desenvolve em muitos lugares, né? Acabou as pessoas se desestimulando a fazer isso. Então, eu acho que é preciso uma reflexão conjunta na cidade para que a gente tenha uma descentralização desse trabalho, de todo o trabalho de coleta seletiva, de varrição, de utilização melhor daquele material que a população descarta. Mas seria pensaria num novo contrato, ia avaliar um novo contrato, ia assumir isso, não ia mais terceirizar? O que mudaria? Não ficou muito claro. Fabiola, a gente tem duas empresas que fazem esse trabalho em São Paulo, duas grandes empresas. Eu não sou contra essas duas empresas fazerem, mas paralelamente a isso, você precisa dar poder para as subprefeituras, que é uma área que está muito ruim hoje nas cidades, né? As subprefeituras perderam seu poder, para que toda a parte de lixo, de limpeza, elas possam ser feitas também pelas subprefeituras, que você tenha a responsabilidade de cuidar melhor da cidade. Então, as empresas que elas fazem um trabalho de lixo, elas precisam de uma fiscalização mais profunda. As cooperativas que atuam nas várias áreas da cidade, quanto mais você organizar essas cooperativas, melhor é. Hoje o que acontece assim num prédio, num condomínio, você tem o lixo lá, passa às vezes um catador, ele pega aquilo que interessa e deixa todo o resto no chão. Então, o nosso lixo ele não é bem aproveitável. A gente gasta mais ou menos 3 bilhões e meio por ano com essa parte da cidade. E hoje a população olha para esses problemas, né, olha para o lixo da cidade e tem a sensação de que a cidade é suja, que há muito mato, que ela não é bem cuidada. Eu acho que aí vem o trabalho da coleta de lixo e o trabalho das subprefeituras na limpeza da cidade. Falando até, o senhor está falando aí dos problemas da cidade, a desigualdade na cidade de São Paulo foi apontada pela Rede Nossa São Paulo, no Ir Bem, né, como um dos grandes problemas da nossa cidade. E o senhor é visto como um candidato de elite, pelo menos é o que as pessoas dizem. O que o senhor pretende fazer para se aproximar da periferia? Como é que primeiro o senhor pretende conseguir votos lá e como é que o senhor pretende, caso seja eleito, reduzir essa desigualdade na cidade? Eu acho que talvez esse seja o maior desafio do próximo prefeito, né? Nós temos a cidade que tem um orçamento de 38,5 bilhões, a cidade que tem um PIB de 400 bilhões e, ao mesmo tempo, a cidade em que 30% da população vive com menos de um salário mínimo, né? 50% da população vive com menos de 2 salários mínimos, 6% não tem nem renda. E é muito triste a gente ver a cidade rica, poderosa e a cidade profundamente pobre, carente de todas as áreas. O que eu pretendo fazer é unir essas duas cidades. É fazer um trabalho que faça com que essa população carente ela seja mais atendida. Você tem projetos que são gerais para a cidade. Por exemplo, um bom prefeito tem que ser um bom gestor. E aí a boa gestão melhora a cidade inteira. Quando você tem uma informatização no sistema de saúde, você vai atender essa cidade pobre. Hoje, se uma pessoa vai numa UBS,
ela faz uma série de exames, ela vai numa outra UBS, ela não tem um cadastro que faz com que esse processo esteja informatizado, disponibilizado. Se você faz uma gestão melhor, se você gasta menos com a prefeitura e mais com a população, você ajuda essas áreas carentes. Aí você tem programas específicos para as várias áreas da cidade. Por exemplo, a área de manancial, um projeto de habitação é fundamental. Hoje, nessa cidade, que é uma das cidades mais ricas da América Latina, nós temos 3 milhões de pessoas que moram ou em favelas ou em áreas irregulares. Então é preciso ter um plano de habitação e um trabalho conjunto com o governo federal e com o governo estadual. O governo estadual tem CDHU, o governo federal tem Minha Casa Minha Vida. São Paulo não pode brigar com o governo federal ou o governo estadual, porque é um programa federal, eu não vou usar aqui. Eu acho que o prefeito ele tem que ter a maturidade de usar tudo que é bom. O que foi bom que o Kassab fez, que o Serra fez, que a Marta fez, que o Mal tem que continuar. Nós temos uma imaturidade política que cada governante que chega tem a tendência de acabar com o que o outro fez, para deixar sua bandeira, que é muito ruim para a cidade. Estamos na linha com mais um colunista nosso, Maurício Broinizzi, daqui a pouquinho. Bom, o senhor falou sobre riqueza, daqui a pouquinho a gente tem o Maurício Broinizzi. O senhor falou sobre riqueza, eu recebi também algumas perguntas de ouvintes. O Ronaldo, por exemplo, fala sobre a sua variação patrimonial, foi questionada pelos ouvintes. De 2008 para 2010 subiu 75,7%, passou de 7 milhões e uns quebrados para 12 milhões 367 mil. Ele queria saber como é que o senhor conseguiu essa façanha. Fabiola, eu graças a Deus assim comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu dirigi escolas particulares em São Paulo, dirigi o grupo de colégios pueridomos com 20 e poucos anos, dirigi o Pentágono, eu dou aula na PUC, dou aula no Mackenzie, dou aula na FMU. Mas é nesse período, de 2008 para 2010. Livros, né? Não, o meu patrimônio cresceu ano a ano, não foi só nesse ano para outro. Mas... Se você olhar desde 99 até agora... Não, mas de 2008 para 2010 especificamente, 75%. 75%, palestras, né? Livros, venda de livros, né? Você vê o meu último livro que saiu pela editora Globo, Pequeno Filósofo, vendeu 300 mil exemplares em 3 meses. Isso é um bom dinheiro, graças a Deus. As pessoas compram os meus livros. Eu continuo com toda a minha atividade. Eu sou sócio da Casa do Saber, sou sócio de um grupo de palestras de uma empresa chamada Educativa. Então, assim, eu trabalho final de semana. Graças a Deus eu sou um político ficha limpa, que nunca tive problemas com denúncias de corrupção. A minha vida é absolutamente tranquila e por isso está tudo declarado lá. Aliás, o senhor falou aqui da quantidade de atividades que o senhor tem, né? Quanta coisa o senhor faz, por exemplo, são 63 livros no total, né? Livros. Haja criatividade para tudo isso, né, deputado? Agora, e há também uma acusação, inclusive a reportagem do jornal Folha de São Paulo traz, sobre acusações de plágio de suas teses de mestrado. Gostaria que o senhor explicasse isso. Houve plágio, não houve plágio? Como é que o senhor se defende disso? A acusação é autoplágio, né? Não existe, autoplágio. Essa figura jurídica não existe autoplágio, né? Você utilizar coisas que você já escreveu numa outra obra, é meu, o que eu escrevi é meu. E ali não era uma validação do trabalho que eu fiz na sociologia, no trabalho de direito, para que eu pudesse defender o doutorado em direito. Então a história completa é assim, eu entrei para fazer mestrado em sociologia, defendi o mestrado em sociologia e me inscrevi em 2 doutorados, doutorado em semiótica e doutorado em direito. Fiz as 2 teses, a tese da semiótica e a tese do direito. Quando eu fui defender a tese da semiótica, eu defendi com 10 com louvor. Quando eu fui defender a tese de direito, a banca de direito pediu que eu validasse o trabalho que eu fiz na sociologia para que eu pudesse defender o doutorado em direito. Então não existe absolutamente nada de autoplágio. Então o senhor usou, na verdade, a mesma base mesmo? A mesma base, no mestrado, não no doutorado. Era a mesma base porque, em tese, eu não precisaria ter defendido esse mestrado em direito, porque eu já estava com o trabalho de doutorado pronto, que era um outro trabalho. Mas como não foi a defesa no direito, a banca pediu, olha, pega o trabalho da sociologia e valide esse trabalho no direito. Foi isso que aconteceu com a banca participando, uma banca diferente, uma defesa diferente, a arguição da tese é algo muito importante. Isso é uma coisa que eu prezo muito. Você falou da criatividade, né? Não sei se com alguma ironia. É muito comum que autores de literatura infanto-juvenil escrevam coleções. Se você trouxer a Ruth Rocha aqui, a Ruth deve ter escrito uns 300 livros, com muita criatividade também, né? Você pegar, enfim, Pedro Bandeira... Não, é porque ninguém consegue, né? A gente para escrever uma reportagem, você não consegue escrever, por exemplo, o senhor falou, tem 42 anos, tem 63 livros, o senhor é deputado, o senhor é pré-candidato, o senhor faz palestras. O que eu penso é o seguinte, haja tempo e criatividade para tudo isso também, né? Mas eu comecei a escrever com 12 anos de idade. E assim, eu tenho livros, compêndios, tenho compêndios de filosofia, livros adotados por escolas, livros traduzidos.
livros assim com uma crítica fantástica na Espanha, Os 10 Mandamentos da Ética, e tenho livros de coleções com Maurício de Souza. E é natural que, assim, é uma coleção, são 10 livros. Aí você tem, nossa, mas que quantidade de livro, né? O volume acaba sendo maior. Né? Bom, vamos fazer aqui um jogo rápido para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o seu pensamento da cidade. Eu peço que o senhor responda sim ou não apenas, Tá bom. ok? Cidade limpa. Sim. Ensino religioso nas escolas. Sim. Mudança da lei orgânica para destinar 20% do orçamento na área da saúde. Sim. Pedágio urbano. Não. Ampliação do rodízio municipal. Não. O transporte público sendo comandado por uma autoridade metropolitana de transporte. Sim. O fim da taxa de inspeção veicular. A revisão da inspeção veicular. Com taxa ou sem? Sem taxa. Sem taxa. É. Nova licitação, então sim, É. para inspeção veicular. Restrição da circulação de caminhões nas marginais, Sim. nas principais vias. E a restrição das motos nas marginais e também em grandes vias. Regulamentação. Regulamentação. É. Investimento da prefeitura em metrô. Dinheiro da prefeitura no metrô. Sim. Venda do quarteirão do Itaim Bibi para a construção de creches. Não. Doação do terreno na região central para o Instituto Lula. Sim ou não? Não. Não? Uma meta ousada sua para a Prefeitura de São Paulo. Unir essas duas cidades, a cidade rica com a cidade pobre. Terceirização na saúde. OS sim. OS sim. PPP. OS sim. PPP sim também. PPP sim. Coronéis nas subprefeituras. Gestores nas subprefeituras. Dinheiro público para os estádios. Se for desenvolver a região, sim. Sim. Descentralização da administração pública, o senhor já falou que sim. Sim. Descriminalização do aborto. Não. Legalização da maconha. Não. Desapropriação de imóveis abandonados para moradia popular. Sim. Derrubada do minhocão. Sim. Sim ou não? Difícil sim ou não essa, né? Em tese sim. Sim. Mas com um bom projeto. Um defeito, uma qualidade sua? Eu sou sincero, acho que minha qualidade é ser sincero, é falar a verdade. E o defeito acho que eu sou muito exigente. Eu quero para ontem as coisas. Engraçado, todo político coloca isso como defeito, né? Exigência. Isso não é uma Acho qualidade? que eu tenho outros defeitos também. Qual? Deixa o povo descobrir. Difícil, né? Gabriel Chalita, muito obrigada por estar aqui no CBN São Paulo. Hoje ouvimos mais um pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, candidato pelo PMDB, Gabriel Chalita. Na quinta-feira, esperamos a participação do pré-candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, José Serra. No entanto, ainda não recebemos a confirmação da presença dele aqui. Estamos em contato desde o início das nossas conversações com o partido e ele ainda não confirmou a presença. Você encontra todas essas entrevistas no nosso site e também no blog Fabíola Cidral. Vamos agora ao Repórter CBN, voltamos em instantes.